Está sendo discutido um projeto de lei que acrescenta o artigo 63A na Lei 8.213 de 1991. Esta lei é a Lei de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social e o projeto de lei é o número 286, apresentado pelo Senado Federal, onde o objetivo é acrescentar uma hipótese de concessão do benefício de auxílio-doença para as pessoas que têm o ente familiar doente ou incapacitado de forma temporária e essa pessoa não consegue desenvolver a sua atividade laboral, o seu trabalho de uma maneira normal, sem ter um prejuízo psicológico, até mesmo financeiro, e por esse motivo está sendo apresentado esse projeto de lei, onde nós vamos discutir agora os principais elementos. Com a evolução da sociedade, dos princípios e direitos fundamentais, principalmente do direito social, onde está inserido aí a Previdência Social, ocorre também a necessidade de uma adequação, de uma atualização da legislação para incorporar situações não previstas na legislação de quando ela foi criada e o legislador naquele momento não estava visualizando alguma circunstância que não estava ocorrendo ali na sociedade em um determinado momento histórico, seja do país, seja do mundo, seja de alguma circunstância local também. E com isso surge essa necessidade de atualizar a lei, atualizar a legislação, o ordenamento jurídico como todo, para englobar, inserir aí algumas previsões legais que antes não era possível visualizar. Uma delas é a questão da Previdência Social, do benefício de auxílio-doença, onde ocorre uma situação em que algum ente familiar da pessoa ali, seja o pai, a mãe, o filho, um enteado, enfim, alguma pessoa bem próxima a esse trabalhador, a esse segurado da Previdência Social, fica cometido de alguma sequela, alguma doença grave, e essa pessoa que é responsável às vezes pelo filho, que eu vou mencionar aqui como exemplo, ela tem que levar esse filho no hospital, tem que acompanhar um tratamento médico, psicologicamente essa pessoa fica abalada e isso acaba acarretando um prejuízo muito significativo aí no seu desenvolvimento profissional, na prestação do seu serviço para a empresa. E pensando nisso, o Senado Federal apresentou um projeto de lei de número 286 do ano de 2014, aonde se propõe inserir na Lei 8.213 de 1991, que é a Lei dos Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o artigo 63A, aonde está sendo intitulado como se fosse um auxílio-doença parental. Então é sobre esse projeto de lei que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Nessa primeira conversa, o que nós vamos demonstrar aqui é apenas a ideia, apenas o dispositivo legal que inicialmente está sendo proposto para ser incluído na Lei 8.213 de 1991, mas o nosso objetivo aqui é só passar a ideia geral em relação à previsão aí de proteção social também para um ente, um familiar do segurado da Previdência Social. E para isso, evidentemente, que nós vamos elencar alguns requisitos, quais são as hipóteses de concessão do benefício de auxílio-doença previsto atualmente na legislação, mas é importante a gente já antecipar alguns critérios em que nós vamos conversar em outros vídeos quanto à redação do dispositivo aí da proposição legal, que existem algumas falhas, algumas lacunas, é necessário ocorrer algum aperfeiçoamento para que esse projeto de lei se adeque dentro do nosso regime geral de previdência social, mas de uma maneira geral a ideia inicial ela é bem interessante, nós consideramos justa essa proposição, ela tem que ocorrer aí alguns ajustes, é necessário fazer algumas adaptações dentro da realidade brasileira, e dentro da legislação que já existe para o regime próprio de previdência social também algo semelhante, e dentro também da proteção constitucional da família, que é algo que está inserido também nos direitos fundamentais. Então nós vamos começar aqui mencionando a proposição aqui, a redação do dispositivo legal que quer inserir na lei dos benefícios previdenciários essa hipótese aí do auxílio-doença parental. Então vamos aqui ao dispositivo legal. Aqui é o projeto de lei do Senado Federal, onde ele propõe o seguinte:
Artigo 63A, que então aqui vai incluir esse dispositivo, né, que não existe aí no ordenamento atual. Será concedido o auxílio-doença ao segurado por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste da sua declaração de rendimentos, mediante comprovação por perícia médica, até o limite máximo de 12 meses, nos termos e nos limites temporais estabelecidos em regulamento. Então essa é a previsão legal que está se propondo, o chamado auxílio-doença parental, onde tem por o núcleo desse dispositivo, o objetivo geral é expandir, acrescentar, aumentar essa proteção social para os parentes, também para os chamados dependentes do segurado do regime geral da Previdência Social, assim como ocorre já no regime próprio, que nós vamos conversar um pouco mais adiante em outros vídeos. O auxílio-doença, em regra, ele é devido para o segurado que se encontrar incapacitado para exercer o seu trabalho habitual por um período superior a 15 dias. E geralmente esse benefício é devido de forma temporária até que esse trabalhador, esse segurado, venha aí a se recuperar, consegue a sua reabilitação profissional e retorna ao seu trabalho. Então essa incapacidade laboral para concessão do benefício de auxílio-doença é uma incapacidade total, ou seja, o trabalhador ele tem que se encontrar numa situação de total incapacidade ali para exercer o seu trabalho habitual, mas esta incapacidade tem que ser temporária e a incapacidade é do próprio trabalhador e não dos seus parentes. O que acontece de fato no dia a dia é que às vezes esse segurado tem um filho e esse filho se encontra ali numa situação de enfermidade muito grave e muitas vezes atrapalha a prestação de serviço desse segurado. Ele não consegue ir para a empresa, principalmente quem trabalha com algum tipo de desenvolvimento intelectual ou não, até trabalho físico também, a questão da atenção, pode até colocar terceiras pessoas em risco por conta da falta de atenção, porque geralmente a sua cabeça está focada ali no filho ou no ente querido que está enfermo com alguma doença muito grave e precisa de cuidados e não tem o auxílio às vezes de outro amigo, outro ente familiar para cuidar do seu filho ali ou do seu parente próximo. Então, com base nisso é que foi proposto aí esse dispositivo chamado auxílio-doença parental e na justificativa aqui do projeto de lei que nós estamos demonstrando, o exemplo que foi mencionado é justamente a questão da perda da capacidade aí, ou diminuição da capacidade laborativa e, consequentemente, da renda familiar. E o exemplo que foi utilizado é justamente do pai ou da mãe que tem um filho aí acometido de alguma doença maligna, alguma doença grave, e por conta disso aí fica comprometido a prestação do serviço desse segurado e consequentemente a sua renda. E uma das justificativas aqui do projeto de lei é justamente essa circunstância. É claro que não se resume a essa hipótese aqui mencionada no projeto de lei. Às vezes ou o pai ou a mãe ou até algum ente querido que também está incorporado aqui no dispositivo proposto, também pode deixar abalado esse trabalhador, de certa forma deixar ele incapacitado para realizar a sua atividade laboral, o que acaba prejudicando o seu rendimento familiar. Então a proposta inicial, embora nós consideramos que é necessário realizar alguns ajustes que nós vamos mencionar em outros vídeos, mas a ideia inicial de abranger outros dependentes no rol aí de direitos do regime geral de previdência social e ampliar a concessão do benefício de auxílio-doença ou prever uma hipótese que hoje não está prevista na lei de concessão do benefício na hipótese de enfermidade de um parente próximo, de um parente que esteja com uma enfermidade grave. Essa enfermidade deve ser constatada através de perícia médica pelo próprio INSS, que nós vamos conversar adiante também. Mas essa proposição nós consideramos que é justa e é necessária inserir dentro do ordenamento jurídico, porque é uma circunstância que ocorre muito e isso acaba prejudicando muito o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento da atividade daquela pessoa, principalmente quando essa pessoa tem um cargo que tem que ter uma atenção redobrada, um cargo de natureza pública, onde ela maneja, por exemplo, aeronaves, onde ela trabalha no trânsito de veículos, enfim, ela trabalha com carretas, caminhões, alguma atividade que envolve ali
algum risco para a sociedade, algum risco público, construtoras, por exemplo, a pessoa, um engenheiro, uma pessoa que é responsável por cargas pesadas e de repente algum cálculo errado, algum manejo errado de alguma circunstância ali, de alguma atividade profissional, pode acarretar um acidente grave, pode gerar prejuízos para terceiros que não tem nada a ver com aquela circunstância. E nessas hipóteses, além da mencionada no projeto de lei, este trabalhador fica muito prejudicado, ele fica muito sobrecarregado a questão psíquica, e é interessante que ele tenha um espaço de tempo para cuidar do seu ente familiar, cuidar do seu parente, do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, e após esses cuidados, após essa recuperação dessa pessoa por um tempo determinado que também vai ser estipulado pela lei ou por regulamento, ele tenha condições aí mentais de retornar à sua atividade laboral. Então, inicialmente, a nossa análise aqui inicial, sem se aprofundar nas questões técnicas e legais e jurídicas também, é de que é uma proposição, uma proposta de lei bem interessante e, do nosso ponto de vista, aí merece um apoio político, merece ser olhada com carinho, porque com certeza vai ajudar bastante pessoas que se encontram nessa situação e de fato acaba não prestando serviço bom para a empresa, acaba não rendendo para a empresa o que deveria render e acaba gerando até prejuízo ao invés de lucro, ao invés de uma prestação de serviço qualificada para o seu empregador. Então nós entendemos que essa situação é uma situação sim que tem que ser acobertada pela legislação previdenciária e tem que ser mais discutida e mais evoluída para que isso possa ter condições de ser aprovada. Então é esse o nosso primeiro bate-papo. Eu espero que você contribua aí com o nosso conteúdo. Se você está assistindo esse conteúdo pelo canal do YouTube, assina o nosso canal, basta você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, ou se você está assistindo esse conteúdo dentro do nosso site, você pode cadastrar o seu e-mail para receber o nosso conteúdo semanal direto na caixa do seu e-mail aí, sem a preocupação de acompanhar o site ou acompanhar o canal do YouTube. Então é isso aí, eu aguardo você no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.